Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de franqueamento: Single Unit, Multi-Unit e Master Franchise. Cada um desses modelos pode atender melhor dependendo do perfil e objetivos de cada investidor. O primeiro é o Single Unit, o mais comum, onde o franqueado ele abre apenas uma unidade de operação de determinada marca, normalmente para aprender como funciona e poder ter resultados antes de expandir para outras unidades ou aumentar o seu território. Normalmente, esse franqueado tem uma área de exclusividade para atuar, quando é varejo ou um raio de atuação em volta do estabelecimento ou às vezes um shopping center, e quando é serviço, normalmente alguns CEPs. Uma característica bem comum de Single Unit é que normalmente o franqueado ele se dedica bastante na operação, tanto para poder aprender e para poder fazer o negócio crescer o mais rápido possível. Esse, inclusive, é o modelo mais procurado por investidores ao visto E2. O segundo modelo é Multi-Unit, quando o franqueado ele pretende abrir múltiplas unidades. Normalmente, quando se negocia isso com um franqueador de uma só vez, se tem desconto na taxa de franquia. Um dos grandes benefícios do multi-unit é que normalmente ele dá ganho de escala. Então, um franqueado abrindo mais de uma unidade, às vezes de uma vez ou não, consegue negociar preços melhores com fornecedores. Sejam aqueles prestadores de serviço que vão fazer reforma no imóvel, ou seja na contratação de algum outro tipo de campanha de publicidade, enfim. Como ele vai ter mais volume, ele também ganha poder de negociação. Em alguns casos, os franqueados eles também optam em abrir múltiplas unidades porque o retorno financeiro de cada uma, somado, é exatamente o que se pretende ter. Então, às vezes, uma unidade só não dá o lucro que o franqueado espera, mas múltiplas unidades sim. E também, operacionalmente, ele pode contratar um gerente para supervisionar todas essas unidades, rateando o custo do salário entre cada uma, fazendo com que assim o negócio seja rentável e se tenha alguém para supervisionar toda a operação. Normalmente o franqueado, nesses casos, ele apenas gerencia os gerentes e ele tem uma visão mais geral do negócio. Em relação aos territórios e à exclusividade, varia muito do acordo feito com cada franquia. Então, às vezes, o franqueado, ele normalmente obtém a exclusividade de certo território ou certo estabelecimento, vamos dizer shoppings, por exemplo, mas ele precisa abrir certas unidades daquela franquia em determinado período de tempo para poder ter direito àquele mercado. Isso varia muito conforme cada caso e pode ser desde áreas pequenas, como também até grandes regiões metropolitanas ou até cidades. O terceiro modelo é o de Master Franchise, onde o Master franqueado ele tem a exclusividade em um território para poder atuar como se fosse um franqueador daquela marca. Então ele pode comercializar novas unidades para novos franqueados naquela região e ele normalmente recebe um percentual dos royalties e um percentual também da taxa de franquia. O papel dele acaba sendo mais o de um franqueador, cuidando da expansão e de todo o suporte dos franqueados daquela região. Normalmente, esse modelo é o que é utilizado para expansão internacional, onde master franquias atuam até em países inteiros. E normalmente, essa é uma oportunidade muito lucrativa para o master franqueado. Por exemplo, um master franqueado de uma marca como o McDonald's, que ficou décadas para desenvolver o sistema e o próprio valor de marca, se ele obtém essa licença para atuar num país com um potencial de mercado interessante, onde ainda a marca não está, o potencial de lucro dele é muito alto. Então, ele resumidamente atua como um franqueador em uma certa região, ele conta com o suporte da matriz franqueadora e ele normalmente tem apenas uma unidade ou algumas unidades que servem como piloto e também para gerar receita e servir como treinamento para os novos subfranqueados, vamos dizer assim, daquela localidade.
Então, basicamente, são esses os 3 modelos de franqueamento existentes, não só nos Estados Unidos, mas na maioria dos países, e cada um possui características, conforme eu falei, que podem ser bem atrativas dependendo do perfil e objetivos de cada investidor. Sendo que, na maioria dos casos, principalmente para os candidatos ao visto E2, o Single Unit é a melhor opção, pois daí a pessoa diminui o risco, aprende como funciona o sistema da franquia, se acostuma com a cultura americana e depois, posteriormente, conforme vá se obtendo lucro com o passar do tempo, ela pode pensar em expansão, com muito mais segurança daí nesse caso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, deixem seus comentários, deixem um joinha aqui embaixo e nos vemos em breve. Um grande abraço!